Olá, espero que você esteja bem. O Elas em Ação de hoje está recheado de conteúdo muito bacana preparado especialmente para você. Vamos conferir? E para começar o conteúdo de hoje, vamos falar de menopausa com a Silmeri Bolognani? Confere aí. Como nós podemos identificar que estamos chegando na menopausa? Quais os primeiros sintomas? Isso é muito simples. É uma fase tão natural que a gente não percebe. Começa em torno dos 35, 40 anos. Algumas mulheres têm esses sintomas muito fortes. Outras são bem sutis. Começa a dormir mal, ter um pouquinho de insônia. O corpo começa a se transformar. O abdômen parece que dá uma inchadinha, sabe? Você fica sem ânimo. A libido de algumas zera. Ainda tem um ressecamento vaginal. Mas são coisas tão sutis que quando a gente vai reparar, estamos na menopausa. E como saber que estamos na menopausa? É simples. Depois de 12 meses consecutivos sem menstruar, aí nós entramos na menopausa. E lidar com esses sintomas é muito difícil. Por quê? A gente pensa que é uma coisa natural, né? Eu tô um pouquinho sem sono porque eu tô cansada, tô agitada, tô nervosa por causa do dia a dia. Mas são coisas que às vezes a gente vai percebendo que está intensa, então nós temos que tratar. E a primeira coisa é procurar um profissional da saúde habilitado. Mas não é só a reposição hormonal, porque a gente começa a sentir a baixa da libido, principalmente, que é o que mais incomoda as mulheres. Ela acha que vou fazer uma reposição hormonal que vai melhorar. Mas não é só a reposição hormonal. Ela é bem-vinda quando feita corretamente e tem indicação, que nem sempre tem indicação. Aí nós podemos optar por coisas simples, que a gente tem que fazer sempre. Atividade física, pelo menos 30 minutinhos de caminhada todo dia, beber bastante água, uma alimentação equilibrada, com poucos alimentos inflamatórios. A acupuntura é maravilhoso, além da homeopatia e da suplementação. Uma das suplementações muito importante é a creatina. E a gente, quando fala em creatina, o pessoal pensa só na parte de malhação, né? Mas não, a creatina, ela vai melhorar a parte óssea, vai te dar energia, e isso é muito importante na fase da pré-menopausa. Antigamente, tinha muito tabu sobre a menopausa, mas hoje em dia não. Se você procurar um profissional da saúde habilitado, você consegue passar de uma forma leve e saudável a fase de transição para a menopausa. E no Fala Pra Mim com Maria Torres, vamos dar continuidade sobre os BETs. Olá, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pra Mim. Pessoas meio que pensam isso porque é a esperança de ganhar alguma coisa, porque visualiza uma pessoa com carro, visualiza, ele ganhou, então... A gente tem dois universos aí. Tem o influenciador, e aí a gente tem, inclusive, discussões criminais sobre isso. Então, eu tenho aquele influenciador que mostra um realidade, status, uma realidade que não necessariamente é a dele, mas é aquilo para ganhar pessoas que aderem, e ele ganha em cima disso. Então, qual é o grande problema disso? Ele ganha quando todo mundo perde. Essa é a questão moral, ética dos influenciadores, né? Então, eu tenho essa preocupação das apostas, e eu tenho na questão dos jogos, aonde eu tenho pessoas que, de fato, conhecem estatísticas de jogos. A gente tem um scout no futebol. Então, a gente tem estatística, não é crime. Olhar a estatística e saber que o time A tem mais chance de ganhar do time B, porque ele ganhou das últimas 10 vezes, então a probabilidade é ele ganhar de novo, isso é estatística. Então eu vou jogar
no time A e não no time B. Ou eu vou jogar no time B pensando que se ele ganhar eu ganho mais. Quer dizer, isso é uma lógica. Então, isso pode ser um investimento em algum momento para quem é muito especializado em estatística. Mas, de uma maneira geral, não. E com certeza, nesse aleatório, não é. Não existe investimento no Tigrinho, não existe. Ele é entretenimento. Acho que tem um grande processo de fomento e de desenvolvimento da sociedade de uma maneira geral, que é o seguinte, como a Malu falou, você tem o caso do influenciador, acho que é um exemplo muito bom, porque você, em muitos casos, o influenciador não tem a consciência de que o impacto que ele está causando com uma propaganda de uma determinada aposta, de uma determinada odd que ele está estimulando, e você tem isso em vários níveis distintos. Você tem desde o influenciador infanto-juvenil até o cara que faz ali posts pequenos no X, né, no antigo Twitter, enfim, que acabam gerando esse tipo de tendencionamento da aposta em si. Márcio, só te pedir, desculpa te incomodar, explica para ela o que é odd. Eu ia perguntar. Fala para mim. Fala para mim o que é Fala odd. para ela o que é odd. Odd, na verdade, A gente não aposta, então a gente não sabe, né? Eu aprendi com eles. Odd, na verdade, é aquela sinalização, talvez não seja a melhor palavra, mas é o que vem à mente, é a sinalização de você fazer uma indicação, uma aposta naquele evento. Então, imaginando, a gente vai ter Flamengo e Vasco domingo. Né? Então, Não tinha que falar Flamengo. Você vai ter uma odd de um valor X para apostar no Flamengo, uma odd no valor Y para apostar no Vasco. Qual é a tendência? A tendência é que nos últimos X jogos o Flamengo teve mais vitórias. Então, a odd do Flamengo talvez vale menos. Ela paga menos. Ela paga menos. É porque como é mais certo, entre aspas, Isso, né? É uma tendência estatística. É uma tendência estatística, você vai ter a probabilidade de as pessoas investirem, quer dizer, não investir, mas jogarem é maior. Teve uma situação, até para te exemplificar, uma situação muito diferente para mim. Muito louca. Não chega a ser louca, mas muito diferente. Foi assim. Eu estava na final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense vendo o jogo, na arquibancada. E aí, determinado jogador fez um gol. Aí, naquela coisa de Maracanã, você conversa com as pessoas, né? E um rapaz na minha frente, que enfim, devia ter ali algo em torno de 25, 30 anos, virou para mim nesse bate-papo e falou: olha só, apostei aqui que ele vai fazer o segundo. Eu falei, gente, que loucura isso. Mas para você ver como esse processo hoje dentro da sociedade, ele está... Você aposta durante o jogo. E você muda a aposta durante o jogo. E aí teve um lance... Mudança de comportamento completo de consumidor. Um impacto, né? Tipo, teve um lance ali na hora que o cara teve uma chance de fazer o gol e não fez. E aí você viu o desespero do rapaz ali que apostou R$100 naquilo. Ele não está nem querendo o resultado do jogo, ele quer que o rapaz faça o jogo. E o mais incrível que ele virou para mim e falou assim: eu acabei de ganhar R$100, vou apostar os 100 porque eu vou ganhar 500 se ele fizer outro. Então você vê o impacto que isso causa, né? As pessoas olham isso em cima desse conceito de investimento. Né? Sim. A gente teve agora, recentemente, num jogo de tênis do Challenger, não lembro aonde, mas foi na Europa. E um rapaz no público ficava assobiando toda vez que um dos jogadores estava sacando. E ele fez isso porque ele tinha feito uma aposta que ele ia perder. Fico pensando na saúde mental das pessoas. Né? O que isso impacta? Né? Porque se eu estou no jogo, não estou nem mais olhando se é o Flamengo. Eu não estou mais torcendo pelo time, eu estou torcendo por uma determinada situação. E aí você mesmo colocou que o rapaz ficou muito ansioso, né? Cadê? Vai lá, vamos lá. Ele pegava o celular e se mexia. E aí eu lembro disso, que isso foi muito, né, o assovio da pessoa, quando ele foi, ele errava, então ele ficava, né, imagina, assoviando, ainda mais uma coisa que você tem que ter. Então, como fica a saúde mental dessas pessoas? Então, isso afeta realmente vocês, pelo que vocês já... mais do que estudaram, né? O que isso traz de afeto? É a questão do jogo responsável que você perguntou antes. Então, a grande preocupação que a gente tem dentro do contexto de um jogo responsável é, por exemplo, o vício de apostas e a forma como isso vem como uma doença, né? Inclusive já é reconhecido como doença. E como é que vocês pretendem atuar especificamente nisso? A questão do impacto da saúde mental das pessoas, eu acho que tem uma correlação direta com o efeito da conscientização, educação, treinamento, no final das contas.
A gente tem uma cadeia multiplicadora de informação muito grande dentro desse ecossistema, né? E cada vez mais isso se amplifica. No primeiro momento, acho que as pessoas olhavam para a casa de aposta como uma questão da relação binária entre apostador, Sim. casa de aposta, o risco do vício, obviamente, como toda a questão que envolve dependência, mas você tem uma questão social muito maior do que isso. Uhum. Então, você tem faixas de conhecimento, faixas de envolvimento com a atividade em si, porque tem gente que, temos casos de escândalos envolvendo pessoas que colocaram ali os recursos da Bolsa Família, né? Enfim, então você tem todo uma amplitude de situações que você pode atuar. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias, ele anuncia o que precisa e já diz quanto está disposto a pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em uma semana o que você levaria meses para alcançar. Com a estratégia certa, isso é possível, e eu posso te ajudar do início ao fim. Editais, documentação, posicionamento. Eu te acompanho em cada etapa do processo. Quer faturamento, estabilidade e crescimento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Me chama e vamos transformar sua empresa em fornecedora do maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. E diretamente da Feira do Livro em Portugal, com Isabela Valadares, A Hora do Livro. Sobre posicionamento nas redes sociais. Muitas pessoas falam, poxa, Isadora, eu quero lançar um livro, mas eu não quero aparecer. Tudo bem, todos os autores têm esse direito, mas hoje a gente vive na era da rede social, do marketing. Então, isso que vai fazer o seu livro atingir o efeito boca a boca, que é um passar para o outro e falar, porque é só assim que a gente consegue. Quando as pessoas falam para mim, Isadora, eu quero ser um best-seller, mas a pessoa fez 100 livros. Então, a conta não fecha. Por que não? Porque para você ser um best-seller, você tem que ter uma venda de 10 mil exemplares, se ainda é uma dúvida de muitos autores, como que fazem para ser um best-seller. E as principais pesquisas que tornam os livros best-sellers, eles fazem pesquisas através de notas fiscais de vendas do livro, por exemplo, em livrarias ou até mesmo eu, por exemplo, como editora, emito nota fiscal. Então, eu tenho como passar para eles esse tipo de contabilidade. Então, sendo assim, essas pesquisas através das notas fiscais é uma coisa assim, é muito bem organizada, muito bem administrada. Através daí, eles percebem que você vendeu, por exemplo, 300 livros naquela semana. E aí, o seu livro ele pode entrar num time ali de best-seller, porque em uma semana ele vendeu 300 exemplares. Então isso já conta, não é ainda um best-seller, mas ele já fica em alta nas pesquisas por ser o número virtual. Então, como que você consegue ter 300 vendas, por exemplo, em poucos dias, em uma semana? É fazendo o efeito boca a boca. Não tem outra maneira de seu livro ficar conhecido sem ser o efeito boca a boca. E como que ele cai no efeito boca a boca? Hoje em dia é cientificamente comprovado que as pessoas ficam na internet em busca de coisas para contar, mesmo sem ter dinheiro, muitas vezes. Eles buscam aí esse sentimento de posse, de querer comprar, de querer gastar, enfim. Isso faz com que as pessoas olhem ali um livro, e aí que é o X da questão, você gerar o desejo. Não é você aparecer como um vendedor maluco o dia todo lá no Instagram. Compre meu livro, 10 euros, compre meu livro, 10 euros. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o efeito contrário. Fazer aquela pessoa sentir a necessidade de querer, a pessoa entender que aquele livro foi feito para ela, que ali ela vai encontrar algo que vai mexer com ela. Para quem faz livro infantil, por exemplo, é um livro que, por exemplo, o do Alexandre, é um livro que gera um debate
entre as crianças. Então, um professor, um pai, ele vai ver esse livro e vai gerar o desejo. Por quê? Ele sabe que através dali ele vai trabalhar, por exemplo, numa sala de aula, as diversidades, as experiências culturais, as experiências físicas. E hoje em dia a gente precisa muito falar isso, até mesmo pela saúde mental das crianças. Então, quando a gente gera o desejo do leitor, ele vê aquele livro e fala assim, eu preciso comprar esse livro. Quando a gente vê um livro aí que a gente bate o olho e fala, nossa, esse livro deve ser muito bom, eu quero ele. Por quê? A gente ativou o desejo nesse livro. E é isso que vocês têm que fazer no livro de vocês. Ativar o desejo do leitor para ele entender que não importa o preço, ele vai pagar, porque ele precisa daquilo, que aquele livro vai mudar a vida dele. Existem 3 tipos de livros que hoje em dia, são 3 características na verdade, que hoje em dia tornam livros best-sellers ou livros que caiam, né, no efeito boca a boca, que a gente o livro que ensina algo, que é aquele livro de pulso, gestão, finanças, é um livro que ensina. Depois tem o livro que gera na pessoa perdi a falar. O livro que a pessoa entende que... Hoje a gente recebe aqui a Clarice de Paula, especialista em mídia e performance, com uma trajetória sólida no marketing digital e no varejo. Clarice, é um prazer te receber aqui no Elas em Ação, na TV Gazeta. Dentro da sua vivência em grandes players de varejo, como essas datas impactam o planejamento estratégico da marca ao longo do ano? Datas comemorativas impactam em todo o nosso calendário promocional. Em qualquer empresa do varejo, você vai ver o time de marketing ali planejando, realizando a criação desse planejamento estratégico desde o ano anterior. Tanto no Dia dos Namorados, quanto Mães, Natal, Black Friday. E todas elas vão ter um porquê, um pra quê e um pra quem. E com isso a gente consegue desenhar toda uma estratégia eficaz para cada uma, pensando sempre nesses Qs. E com isso você consegue trabalhar além da venda, até mesmo o posicionamento daquela marca, o brand daquela marca. E assim você consegue usar datas comemorativas como gancho para isso. Clarice, o que muda no comportamento do consumidor nessas épocas? O comportamento do consumidor, ele se molda de acordo com cada data. Como a gente disse, tem sempre um porquê, para quem e o quê. Então, cada data ela vai ter uma forma que o consumidor vai se comportar com as marcas. Então, ele vai procurar, às vezes, produtos personalizados, vai procurar experiência e sempre vão ficar de olho em ofertas relâmpago. Então, é muito importante as marcas se atentarem a isso, usarem bastante o poder do online com redes sociais, CRM, para poder impactar esse público, trazer esse consumidor para dentro de casa e ficar atento para gerar uma conversão cada vez mais rápida. Quais estratégias costumam funcionar melhor nessas datas? Dentro de shopping, que é onde eu tenho essa vivência no varejo, a gente pode entender que todas as ações que a gente pensa no consumidor de forma muito humanizada, principalmente ali criando uma campanha de growth, onde a gente une rede social com CRM, a gente consegue achar quem é aquele consumidor, quem é aquele público, como ele se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso tudo vai trazer para você um grande histórico para você conseguir se debruçar nele e criar uma campanha humana, encantada, onde ele vai se sentir o consumidor pertencente àquilo. Então ele não vai ter outra opção de onde consumir. E eu acho que é aí que é a chave do sucesso. É você saber encantar, é trazer ele para dentro de casa e, por consequência, gerar conversão. Clarice, e para quem perdeu o time do Dia dos Namorados, ainda dá tempo de planejar algo impactante para outras datas como o Dia dos Pais ou Black Friday? Quais as dicas que você dá? Com certeza sempre é tempo. Afinal, a gente está falando aqui de campanhas muito importantes para o varejo, onde o próprio consumidor ele vai procurar as marcas para saber o que está rolando. Então, caso não tenha planejado nada, é o momento agora de sentar e planejar alguma ação, alguma promoção, alguma ação de relacionamento, kits temáticos, brindes, o que
o que você tiver de acervo e possibilidade dentro da sua realidade. Clarice, muito obrigada pela presença e por compartilhar tanta experiência prática com a gente. E agora com vocês, Elas Defendem, com Vânia Matos. Elas Defendem é este quadro. Aqui nós vamos descomplicar o direito para você. Eu sou Vânia Matos e venho trazer informação descomplicada. Hoje nós vamos falar mais uma vez das grávidas, as gestantes. Existem várias peculiaridades, várias coisinhas que devem ser observadas no contrato de trabalho da gestante. Primeira dúvida é: a grávida pode pedir demissão? A resposta é sim. Se a sua empregada grávida pedir demissão, ela tem todo o direito e você pode liberar. Desde que esse pedido de demissão passe pelo sindicato. Pois é um requisito essencial. Você não pode obrigar alguém a continuar trabalhando aí para você se ela não quer. Se a grávida não quer, se por livre e espontânea vontade ela quer deixar de trabalhar, você deve liberar sim, mas precisa passar pelo sindicato. Uma outra dúvida que sempre surge acerca das empregadas grávidas é: doutora, eu contratei e depois que eu assinei a carteira, descobri que ela já estava com 3, 4, 5 meses de gestação. E agora o que eu faço, doutora? Eu posso demitir ela ao final do período lá, ao final do contrato de experiência, não é? A resposta é não. Sabe por quê? Porque a lei, ela protege o bebezinho que está sendo gerado. Desde que descobre a gravidez, ou seja, lá desde que ele é concebido, até 5 meses após o parto. Então, mesmo no contrato de experiência, ainda que essa funcionária já tenha iniciado, já tenha começado a trabalhar aí na sua empresa grávida, ela não pode ser demitida porque ela é detentora da estabilidade. Lembrando, estabilidade é aquele direito que a funcionária tem de não ser demitida sem justa causa. Mas se ela praticar uma falta grave, se ela aprontar, se ela der um motivo grave ou gravíssimo, você pode sim demiti-la por justa causa, tendo provas. Uma outra dúvida acerca das grávidas é: ai, doutora, a minha funcionária engravidou e não quer mais trabalhar em pé. Ela não pode, ela diz que não pode mais trabalhar no local XYZ. Bem, preciso deixar claro para vocês que gravidez não é doença. Claro que não. Gravidez é uma condição diferenciada. Eu já estive grávida, para quem não sabe, eu tenho uma filha. Mas o que a lei protege também é a condição de trabalho que você vai oferecer para essa funcionária. As funcionárias grávidas, elas não podem de jeito nenhum trabalhar em ambiente insalubre. O que é um ambiente insalubre? São ambientes que podem trazer riscos à saúde da grávida. Digamos que a sua empregada, ela trabalhe num local muito quente, um local que já foi avaliado por um engenheiro do trabalho, inclusive ela recebe o adicional de insalubridade. A partir do momento que ela lhe comunica o estado gravídico, a partir do momento que ela conta para você que está grávida, ela deve ser retirada dessa função, dessa posição onde ela está exposta a riscos à saúde. Caso você não faça, isso pode gerar lá uma condenação na Justiça do Trabalho. Você não vai querer correr o risco, né? Outro ponto que deve ser observado é que as funcionárias grávidas, as gestantes, elas têm direito de faltar ao trabalho até 6 consultas pré-natal. Ah, doutora, mas ela só foi no pré-natal e tá tudo bem. Se o médico dela der o atestado que ela esteve na consulta pré-natal e que precisa daquele dia de repouso, sim, empregador, você é obrigado a aceitar e a abonar aquele dia. Como eu falei, a gravidez não é doença, mas é uma condição diferenciada. Nesse mês das mães, eu preciso alertar você dos direitos das gestantes.
Eu sou Vânia Matos, advogada trabalhista. Estou aqui para descomplicar o direito e trazer informação para você. E esse é o quadro Elas Defendem. One, two, three, Passamos pela semana do Dia dos Namorados e o Café com Cláudia vai trazer contratos de namoro. Roda aí! Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. Aproveitando que essa semana tivemos o Dia dos Namorados, resolvi trazer para vocês um assunto que vem sendo muito comentado, mas que poucas pessoas sabem como realmente funciona. Se feito de forma correta, ele é totalmente válido e pode ser uma ferramenta de proteção patrimonial, que é o contrato de namoro. Você já ouviu falar sobre ele? Então, pega seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. Muitas pessoas ainda acreditam que o contrato de namoro não existe, ou que é mais uma lenda urbana, um mito ou até uma brincadeira. Mas o contrato de namoro é real e pode ser muito útil para muitos casais. Nos dias de hoje é muito comum casais de namorados morarem juntos. Mas será que isso significa que eles vivem em uma união estável de fato? Ou que são considerados como casados? Muitos acham que não. Mas a verdade é que um namoro pode realmente ser confundido com uma união estável quando casais decidem morar juntos. O que vai diferenciar é que na união estável existe a intenção de formar uma família e construir um patrimônio em comum. Antigamente, essa diferença era muito clara. Sabíamos exatamente o que era um namoro, um noivado, uma união estável e um casamento. Mas com o tempo, esses conceitos foram se misturando, trazendo dúvidas e até alguns conflitos jurídicos. O contrato de namoro surgiu como uma solução para casais que moram juntos, mas não têm a intenção, pelo menos por hora, de construir uma família ou um patrimônio em comum. Essa discussão ganhou muita força durante a pandemia do Covid-19 e naquele momento houve uma enorme procura por esse tipo de contrato. E de lá para cá veio se popularizando. Muita gente acredita que o contrato de namoro serve para esconder uma união estável de fato, que já existe, mas esse não é e nem deveria ser o seu objetivo. E muitos nem acreditam que ele tenha validade, mas se feito de forma correta, com auxílio de um advogado e registrado em cartório, não só tem validade, como muita utilidade para casais de namorados que decidem morar juntos e não querem ainda, pelo menos, formalizar ou caracterizar uma possível união estável. O contrato de namoro é um acordo no qual o casal determina de forma clara e objetiva que não há intenção de formar uma família e que o patrimônio de cada um é particular e não se misturam, que é somente um namoro, pelo menos naquele momento, evitando assim que o seu relacionamento seja confundido com uma união estável e evitando também possíveis complicações legais, pois o namoro não mistura patrimônio, não gera efeitos patrimoniais, mas a união estável sim. E daí a importância de se regulamentar tudo isso caso decidam morar juntos. Além disso, esse contrato de namoro pode estabelecer limites sobre questões importantes, como, por exemplo, as finanças do casal, definindo como serão divididas as despesas, contas de aplicativos de comida, de filme, de música. Isso, se não tiver cuidado, pode configurar uma união estável. E até mesmo sobre a exposição do relacionamento nas redes sociais, estabelecendo regras para o compartilhamento de momentos juntos. E tem mais.
esse contrato pode ser revisto sempre que necessário. Caso haja alguma mudança no relacionamento, acompanhando o desenvolvimento da relação e as mudanças que possam surgir. Mas é muito importante lembrar que o contrato de namoro não deve sufocar o amor, mas sim fortalecê-lo através do diálogo e da transparência. O contrato de namoro não impede que o relacionamento evolua ou que um dia decida transformar em uma união estável ou um casamento. Muito pelo contrário, ele garante clareza sobre a relação, evitando conflitos e confusões patrimoniais. Mas veja bem, um contrato de namoro só é válido quando ambos concordam com todos os seus termos, registrando em cartório, e todas as suas cláusulas devem respeitar a lei. E, é claro, demonstrando respeito e comprometimento mútuo. Se usado corretamente, ele pode ser uma ferramenta para evitar desgastes totalmente desnecessários, permitindo que os parceiros vivam o relacionamento com mais tranquilidade. No final, o mais importante é que os parceiros estejam alinhados e respeitem os sentimentos um do outro e construam juntos uma relação saudável e leve. Se você tem dúvidas sobre direito de família, direito das mulheres ou qualquer outro tema relacionado, me manda uma mensagem no Instagram que está aparecendo aqui na tela e eu posso trazer o assunto para um outro café. Na próxima semana eu espero por vocês para mais um Café com Cláudia. Até lá! A Rafa em Ação trouxe uma convidada muito especial, uma voz muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, Patrícia Vasconcelos, da Rádio Antena 1. Vamos conferir? Estamos começando mais um quadro de Rafa em Ação, aqui no Elas em Ação, na TV Gazeta. E a minha convidada de hoje é uma mulher maravilhosa, dona de uma das vozes mais gostosas do nosso Brasil. Eu não vou nem apresentar ela, não. Eu vou deixar que ela mesma vai se apresentar, mas eu quero que você se apresente daquele jeitinho que você faz de segunda a sexta. Apresente-se. Olá, muito boa tarde. Eu sou Patrícia Vasconcelos, locutora da Rádio Antena 1 Rio. Que bom ter você aqui com a gente. De agora até às 10 da noite tem muita música, muita informação. Claro que eu quero que você participe comigo. Então, acessa agora @Antena 1 Rio. Fala pra mim o que você tá achando. Bom demais estar com você aqui na Light FM do Rio. Maravilhosa! Patrícia, isso é um dom que você tem, né? Isso é um dom. Sim. Porque não é só falar, é falar e encantar, né? Uhum. Diz pra mim, quando que passou pela sua cabeça assim, caraca, eu tenho um dom, tenho jeito pra coisa. Quando foi que isso aconteceu? Acredite, nunca passou. Passaram pra mim. É verdade, eu fui aquela criança que cresceu com a mãe brigando porque eu falava demais. Eu entendo perfeitamente. Então, e eu queria ser atriz, mas eu tinha um problema com a autoimagem. Só que o povo, né, que me rodeava sempre dizia assim, mas você tem uma voz tão bonita, poxa, mas você tem uma dicção tão boa, você fala tão bem, e aí aquilo ficou na minha cabeça, mas não levei muita fé, não acreditei muito. Mas o mundo gira, as coisas acontecem, quando tem que acontecer não tem como a gente correr. E recebi um convite para participar de um programete e acabei pegando o lugar da pessoa que me convidou. Juma, se você estiver me vendo, me perdoa, eu não sabia. Então, o que acontece? Não foi intencional. Não foi. Eu fui criando gosto. Mas antes de entrar nessa vida, eu fiz outras coisas. Conta pra gente. Conto. O que foi que você... Antes de você descobrir esse talento, o que você fazia? Quem era a Patrícia antes da Patrícia Vasconcelos? A Patrícia já cortou até linha de calcinha, sutiã e fábrica de lingerie, pra você ter uma ideia. Já tomei conta de criança. Eu já fiz tanta coisa, tudo lícito, claro, né? Mas, assim, nunca deixei de pensar que eu podia, de repente, usar esse dom, como você bem abriu, como algo que pudesse reverter em algo que, né, me levasse além. O que acontece? Depois dessa coisa toda, que inclusive até trabalhar em forró já trabalhei de apoio, tá? Depois desse convite na rádio, eu recebi um convite para trabalhar numa loja. Na verdade, numa loja não, numa rede de drogarias bem famosa de Duque de Caxias. Eu fui a primeira locutora dessa rede. Fiquei 5 anos nessa vida. E aí depois, inclusive, posso falar a verdade, né? A verdade acima de tudo. Chega. Eu fui demitida.
E aí eu perdi um pouco o gosto. Falei, eu acho que eu não sirvo pra isso. Filho pequeno, falei, vou mudar de profissão pra aproveitar o crescimento do meu filho. E fiquei 15 anos sem pegar no microfone, a não ser pra cantar em karaokê. Rafa. E nesses 15 anos você fez o quê? O que você fazia? Eu era cabeleireira. Eu tive um salão de cabeleireiros. Gente, tipo assim, nada a ver, né? Não, assim, uma profissão com a outra. Acredito que até tenha, né? Porque a cabeleireira ela é um pouco de comunicadora, ela é um pouco psicóloga, mas o bichinho carpinteiro continua aqui, tá, Rafa? Aí eu, caramba, né? Mas imagina só eu ganhar dinheiro só falando, isso deve ser mó legal. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Girou o mundo, girou peão, pronto. Começou a incomodar demais, eu procurei esse amigo, que foi quem me descobriu pra rede de drogarias, o Alex Ferreira, que era o locutor da Paradiso FM. E aí eu perguntei pra ele, Alex, como é que tá o mundo aí da locução? Ele jogou um balde de água fria pra mim e falou, olha, você não fez curso, já tem muito tempo que você tá longe, vai ser bem difícil, mas difícil não é impossível, né, Rafa? Eu falei, não tenho pressa. Isso foi em outubro de 2019. Só pra você ter uma ideia, em fevereiro de 2020, eu já era locutora folguista da Antena 1 Rio. Só pra você ter uma ideia. Também pudera, né? Com a voz dessa, como que não te pegam? E foi aí, de fato, que eu acreditei no meu potencial. Porque, afinal de contas, eu era ouvinte da rádio. Agora você imagina, quando eu cheguei lá, dei de cara, por exemplo, com uma Raquel Ricardo, eu falei, nossa, isso é verdade? E até hoje, quando eu entro lá, eu falo, nossa, que bom que isso é verdade. Porque, afinal de contas, né, o rádio, essa caixinha mágica, ela nunca vai acabar. Mas, já pra começar, já te digo, ela tá se modificando. A gente tem que evoluir, né, isso? Rafa, não vê você? É isso aí, tem que evoluir. E você tem alguma especialização nessa área? Sim, claro, porque afinal de contas não adianta a gente ter só o dom. Tem que o dom abriu a porta pra mim, mas pra eu me consolidar eu tive que estudar. Inclusive, há pouco tempo atrás eu fiz um curso com um cara que foi só a voz do ano em 2022, que é o Fabiano Vieira. A voz dele veicula pelo país inteiro. Ele é brabo. Ele é brabo. Beijo pra você, Fabi. Então, e é isso. E eu continuo, né? A gente tem que aprimorar. Inclusive, hoje em dia, que eu não tenho mais problema com esse negócio de bullying, já olho pro espelho e gosto do que eu tô vendo, agora, além da voz de Patrícia, o leque abriu e eu tô, né, literalmente colocando a cara. Não, falando assim nisso, eu tô vendo que o estúdio tá assim meio colorido, meio não, tá bastante, Rafa, por favor. Né? Ô, Patrícia, além de tudo que você já falou aqui, que você faz, me explica o que é isso aqui. Não, gente, vocês não têm noção da perfeição que é isso aqui. Então. Isso é um dom, é um hobby. Começou como hobby também pra poder sair. Eu costumo dizer que eu aprendi a fazer amigurumi pra não perder o réu primário. E também porque... terapia, né? Exatamente. E também porque na pandemia a gente ficou muito assim, né? Todo mundo muito bitolado. E eu era locutora folguista. E durante a semana eu não podia mais fazer cabelo. Então eu coloquei no YouTube... Aprendi uns pontinhos quando tinha 10 anos de idade e me apaixonei pelos bonequinhos, pelo amigurumi. Não, gente. Então, além do @Patrícia Vasconcelos Voz, a locutora, também é artesã em @Penoponto. Já tem um jabá aqui, com 2 T's. Não, maravilhoso. Gente, vocês não têm noção da perfeição. Inclusive, eu tenho um presente pra você. Você vai pegar com a produção gente, depois, pelo ponto, arrasou, claro. que eu não sou isso? boba nem nada. Eu não ia perder a oportunidade. Tem aqui uma pequena lembrança. Espero que você aceite de coração. A Rafa nem gosta de ganhar presente. Gente, para tudo, cara. Espero que você goste. Eu amei. Que bom. Amei, gente. Olha que perfeição. E tinha que ser pé no ponto, claro. né, gente? Patrícia... Muito obrigada pelo presente. Eu não tenho dúvida que eu amei. Vou usar agora, vai ser a minha segunda pele. Agora, quem tem que agradecer sou eu, né? Pela oportunidade de estar aqui, seu programa com essa audiência maravilhosa. Que a tendência, com certeza, é aumentar e muito, porque você tem um potencial tremendo. Não à toa, Margarizo. Olha o sorriso dessa mulher, o carisma que ela tem. Então, desejo um futuro brilhante pra você e eu sou grata demais por poder estar fazendo parte disso. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por você estar aqui abrilhantando mais ainda o Rafa Margarizo. E falando em agradecimento, eu quero fazer um agradecimento à Azepixel Produções, que agora está assessorando Rafa Margarizo. E vocês estão vendo aqui essa gravação maravilhosa, o estúdio maravilhoso. Então, gente, muito obrigada pela audiência, obrigada a todos vocês que têm nos assistido. Sábado que vem tem mais, tá? Meu Deus, antes que eu me esqueça, que eu já tava indo pra casa sem... né? Antes que eu não posso esquecer disso. Você falou no início do programa que você tinha alguns projetos futuros. Sim. E eu vou passar mal se você não me contar
Que projetos são esses, Patrícia? Rafa, vou te dizer uma coisa, são projetos que já estão em andamento, na verdade já tem um bom caminho andado, e como eu te disse, né, a caixinha dos sonhos, o rádio, ele nunca vai morrer, mas a gente precisa expandir os horizontes e eu tenho me preparado para isso, até porque eu não sou mais aquela menina que tem problema com a autoimagem. Então, eu já tenho um projeto de podcast que eu não sei se eu já dou um spoiler pode falar, aqui. tá liberado. Pode falar o nome. Tá bom, então primeiríssima mão aqui no Rafa em Ação. Fiquem ligados. Onde me enquadro. Tem coisa boa vindo por aí. Já começa aí, já segue, tá? Já temos informações. Deixa o Instagram aqui pra vocês. Vai ficar tudo bonitinho aqui. Na edição vai deixar pra gente. Eu conto com a sua audiência, claro. E depois, lógico, de eu passar pelo seu programa, tenho certeza que o meu vai ser sucesso. Eu não tenho dúvidas disso. Patrícia, mais uma vez, eu te agradeço, tá? Por estar aqui comigo. Amei a sua Prazer foi presença meu. aqui. Gente, esse foi o Rafa em Ação dessa semana. Te aguardo no sábado que vem. E Alice, agora é com você. E se você está em busca de uma recolocação profissional ou conhece alguém que está em busca, senta aí para ver essa matéria com a Vitória Hartz. Hoje o Elas em Ação tem o prazer de receber uma convidada que tem transformado a forma como muitas pessoas se posicionando no mercado de trabalho. Vitória Hartz. Tudo bem? Tudo bem, Alice? E você? Boa tarde. Boa tarde. Vitória, você é daquelas profissionais que une técnica e humanidade? Sim, sim, eu sou uma daquelas pessoas que não consegue não lidar com outras pessoas. Muito bom isso. Você é especialista em recrutamento, né? Tem uma experiência aí com candidato e estruturação de processos seletivos. E atua há mais de 4 anos com foco de recolocação profissional. Como é que é lidar com tudo isso, Vitória? Olha, é um desafio, né? São muitas demandas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ver o impacto do meu trabalho no cotidiano das pessoas, né? Receber aquela mensagem tão calorosa, né? De que uma pessoa se recolocou por minha causa, seja por um processo pelo qual eu conduzi, seja às vezes uma reformulação de currículo, uma reformulação de LinkedIn, é algo que me deixa muito entusiasmada, me dá força para continuar apesar ali das adversidades da própria correria do dia a dia. Você é fundadora da Vincere. O que é a Vincere? Então, é a minha empresa de recolocação profissional, onde eu faço, em conjunto com a minha equipe, mentoria de carreira multidisciplinar, né? A gente mexe ali com o currículo, com o LinkedIn, com a entrevista, a gente direciona as pessoas para as vagas que estejam mais alinhadas com os perfis delas. Então, é algo bem bacana que eu venho construindo aí no último ano, né? Desde outubro do ano passado. Muito bom isso. E se você está buscando recolocação para entender como montar um currículo que se destaque ou precisa compreender melhor as exigências do mercado atual, essa conversa é para você, não é mesmo, Vitória? Exatamente. Pode entrar em contato que eu estou aí à disposição. Então seja bem-vinda ao Elas em Ação. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Mais uma vez agradeço imensamente o convite. Estou honrada de fazer parte de um projeto tão bonito como esse. Obrigada, eu que agradeço. Quero você muito mais vezes aqui conosco. Além do currículo, o LinkedIn se tornou praticamente obrigatório, né? O que é o melhor perfil? Como é que o perfil precisa estar para ser encontrado e gerar oportunidades? Eu acredito que um bom perfil seja um perfil que demonstre as suas melhores habilidades para o mercado, de fato, tá? Eu acredito que o bom perfil, ele seja aquele perfil de fato profissional, aquele perfil que transmita ali as tuas experiências de maneira estratégica, né? Que diga ao mercado quais são os seus objetivos profissionais, que diga ali, olha, gente, eu estou aberto aqui a novas oportunidades, eu estou precisando, eu estou buscando, eu estou pretendendo fazer ali a minha movimentação dentro do mercado e um perfil estratégico acima de tudo, né? Um perfil que esteja de fato alinhado também com o que o mercado busca, né? Eu acredito que um perfil muito básico ou muito generalista, ele não atrai tanto. Então, eu acredito que seja algo nesse sentido.
Como chamar atenção, então, dentro do LinkedIn? Por exemplo, eu preciso de uma recolocação, estou em busca dessa recolocação. De que forma? Assim, sou leiga, né? Eu não sou leiga no LinkedIn, não, tá? Mas finge que eu sou leiga, não sei manipular muito bem aquela ferramenta, mas me falaram que o LinkedIn é abertura de portas. De que forma eu posso me destacar? Como é que eu posso começar a montar o meu LinkedIn para que empresas, né, e profissionais do mercado possam me olhar de uma forma diferente? Eu acredito que além da própria reestruturação do perfil em si, então a gente usar as palavras-chave, a gente montar um título atrativo, a gente ter uma foto de perfil boa, uma foto de capa boa, é importante da gente fortalecer a nossa marca pessoal, né? Hoje em dia a gente tem essa concepção dentro do recrutamento que é quem não é visto não é lembrado. Então, imagina que eu tenho acesso a 1 milhão de contas no LinkedIn, mas todas elas vão me chamar a atenção? Não, vai me chamar a atenção quem tem ali a marca mais forte, vai me chamar a atenção quem tem ali um perfil bem estruturado, um perfil que está cheio das palavras-chave que eu estou buscando. Então, Alice, já que você está buscando emprego, né, já que você está procurando uma recolocação, eu recomendaria muito que você fortalecesse a sua imagem, né? Primeiro de tudo, você vai reestruturar o seu perfil, você vai fazer ali algo bem dinâmico, algo bem estratégico, mas também fazer postagens com regularidade, você fazer também algo que eu gosto bastante, que é abordar recrutadores no privado, fazer essas conexões, né? Esse networking estratégico eu acredito que funcione muito bem. Escrever conteúdo é bom, mas escrever de que forma para chamar a atenção? Escrever conteúdo não é bom, é maravilhoso, é perfeito, é a minha estratégia número 1 aqui que eu recomendo no dia a dia dos meus mentorados, né? É muito válido que a gente, ao tentar, né, ao começar ali o processo de recolocação, que a gente se mostre ao mercado da maneira mais genuína quanto é possível, mas além de qualquer coisa, a gente tem que sempre linkar o nosso conteúdo com o que a gente pode oferecer. Então, não adianta só chegar, por exemplo, e postar uma foto, por exemplo, dando uma reportagem jornalística, participando de um programa. É muito legal que eu faça um link com aquilo que eu estou oferecendo para o mercado. Então, se eu fosse fazer uma publicação, por exemplo, falando aqui que eu estou no programa da Alice, que eu estou dando uma reportagem aqui para a Alice, estou sendo entrevistada, eu não colocaria apenas, hoje eu participei de uma reportagem. Não, eu colocaria ali quanto que isso está linkado com a minha trajetória profissional, quanto que isso é relevante para mim. Se eu já tivesse feito isso outras vezes, eu traria também para a minha trajetória ali, para o meu texto. Então, é bacana que a gente, quando vai montar, né, a nossa linha editorial, quando a gente vai fazer ali de maneira dinâmica as nossas postagens, que, assim, que a gente seja genuíno, que a gente seja estratégico, que a gente não poste só por postar e que a gente preferencialmente fuja de polêmica, né, Alice? Não, polêmica não. Polêmica estou fora. Mas, assim, humanizar é necessário até numa plataforma digital, né? Eu acho que isso é o destaque, né, de todos os profissionais que estão ali envolvidos. Quanto à empatia, você acha que existe a empatia dentro do LinkedIn? Existe. Inclusive, eu mesma, né, trazendo aqui minha experiência pessoal, já encontrei com profissionais ímpares, assim, profissionais que acho que eu nunca conheceria se eu não tivesse conectada ali na rede. Então, a empatia existe, mas antes de qualquer coisa, eu acho que ela tem que começar por nós também, né? Com certeza. Eu quero falar um pouquinho sobre a preparação de entrevistas e recolocação, porque nós estamos falando aqui para um público que está em casa hoje, né, nos assistindo, e muitas vezes alguém que está sentado ali no sofá está buscando uma recolocação profissional, tem lá na segunda-feira uma entrevista e não sabe como se posicionar, ou por estar muito tempo fora do mercado, ou por estar saindo, né, de uma empresa que está ali há muito tempo e perdeu esse link, né, de entrevista, de provas. De que forma, né, você vê isso? Na Vincere, você também trabalha com simulações de entrevistas ou como isso ajuda o candidato a se sentir mais seguro e preparado? Adorei sua pergunta, Alice. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que carreira não é uma linha reta.
Não é a gente fazer o nosso currículo, mandar para a empresa e pronto, amanhã a gente está trabalhando, né? A carreira hoje em dia é algo que vai, que volta, que dá piruetas, então é importante a gente se preparar de maneira multidisciplinar, né? Adianta o meu currículo, por exemplo, estar super bem estruturado, super legal, super atrativo, e eu chegar na entrevista e eu murchar. Ou eu não ser tão simpático, ou eu não saber como responder as perguntas, ou eu não ter uma boa apresentação. Então, sim, a gente faz simulações de entrevistas na Nitiere, a gente trabalha com esse tipo de serviço, né, além do próprio currículo e do LinkedIn, e acaba que funciona bem porque a entrevista vai ser a ponta final do processo, né? Antes da recolocação de fato, antes da sua aprovação, você vai passar por uma entrevista. Então, a gente tem ali várias etapas do processo e entrevistas que, para mim, é um dos pontos mais importantes, assim. E qual, assim, o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Qual dica você deixaria para esses nossos eh, espectadores, né, que estão em busca dessa entrevista, que farão essas entrevistas? Quais as dicas? Por exemplo, um exemplo, né, mais nova, quando fazia entrevista, eu ficava muito nervosa. Eu sabia responder tudo, mas dava aquela, travava, né? Muitas vezes, né, a gente passa para o segundo, terceiro, né, processo, mas a primeira, né, quando a gente senta ali na frente do recrutador, dá um gelo na gente. A gente esquece até o nome da gente, essa é a grande verdade. Eu acredito que o primeiro ponto seria principalmente estudar o seu próprio currículo. É o que eu sempre recomendo. Quando a gente está ali em processo com algum mentorado aqui da minha empresa, a primeira coisa que a gente recomenda é estuda o seu próprio currículo. Estudando o seu próprio currículo, você vai conseguir se lembrar com mais facilidade da sua trajetória, né, da sua própria trajetória, e por consequência vai conseguir desenvolver melhor, né, ali na entrevista. Mas também acho muito relevante, também acredito que seja muito importante, que a gente treine antes, né? Que a gente não vá na entrevista com a cara e com a coragem. Eu mesma, sendo mentora de carreira, sendo profissional de RH, se eu fosse fazer uma entrevista de emprego hoje ou amanhã, eu estaria aqui falando com as paredes, mas simulando aqui uma entrevista. Então, se você tiver aqui um conselho para a audiência, né? Se você tiver alguém em casa com você, filho, marido, esposa, enfim, que você peça para ele te fazer algumas perguntinhas que podem cair na entrevista, né? Você pode solicitar aí para algum amigo te ajudar, para algum amigo te ligar, para que você esteja de fato inserido ali no ambiente. Mas caso não consiga, procure também ali a ajuda de um profissional, que acho que vai ser bem bacana também. Muito bom, Vitória. Vitória, e as entrevistas online, né? Muitas vezes o candidato ele não sabe se comportar, né? Por como eu vou me vestir aqui? Estou em casa, no meu quarto, na sala de casa. O que eu devo falar? De que forma eu devo me vestir? Você tem essas dicas para esse tipo de candidato? Tenho. É muito importante a gente frisar também que uma entrevista online ela vai funcionar exatamente da mesma forma que a presencial. Se a gente for na presencial, a gente não vai de biquíni, a gente não vai ficar deitado, esparramado ali no sofá da recepção de onde a gente vai ser entrevistado. Então, a gente tem que seguir exatamente como a gente seguiria se fosse uma entrevista presencial. Então, a gente vai usar ali uma roupa que seja confortável, mas adequada à ocasião. A gente vai procurar chegar antes, a gente não vai chegar em cima da hora, e nem vai chegar depois, o atraso ele é muito mal visto, né? A gente vai se portar ali com a mesma postura que seria na presencial. Então, seguir essas regrinhas vai fazer muito bem para o processo de recolocação. Então, procurar que a câmera esteja bem centralizada no seu rosto, que você esteja com uma vestimenta adequada, que você não use muita maquiagem ou muitos acessórios ali que façam o recrutador perder o foco de você e focar em outras coisas que não merecem tanta atenção. Acho que seriam esses pontos que eu frisaria aqui no primeiro momento, Alice. Nossa, olha, você deu dicas de ouro, viu? Porque quem prestou atenção vai correr primeiro lá no seu LinkedIn, né? Vai consertar algumas coisinhas lá. E quem não tem LinkedIn vai correr para a plataforma já para se inscrever na plataforma e começar ali a atualizar seu currículo. E fora as dicas, né, que você deu de vestimenta, como portar, como falar. Então, assim, estudar o currículo, muitas vezes nós temos um currículo tão vasto
que a gente esquece dos cursos que fizemos, das especializações, porque a gente foca muito, você me corrija se eu estiver errada, a gente foca muito mais nos últimos momentos, né, o que a gente está fazendo atualmente. E às vezes a proposta de trabalho é de alguma especialização que você tem aqui atrás. E como é que o candidato ele tem esse, sabe, estalo, caramba, estou fazendo tudo errado, eu estou focando no agora, mas a vaga, eu esqueci lá de ler tudo, mas a vaga é para uma outra especialização que eu tenho. Perfeito. É importante a gente pensar o seguinte, tá? O currículo tem que ser estratégico. Eu, Vitória, antes de ser mentora de carreira, já fiz várias outras coisas, né? Já passei pela área comercial, já fui administrativo, agora eu estou em recursos humanos. Mas quando a gente vai construir o nosso currículo, a gente tem que pensar como um recrutador pensaria. O recrutador, ele já vem com a cabeça moldada, procurando aquilo que ele divulgou na vaga. Então, ele está procurando ali algo muito específico, tá? Vamos supor, eu esteja procurando uma repórter. Se eu trouxer no meu currículo habilidades com financeira, habilidades com administrativo, e eu fugir do foco, que é a reportagem, que é o jornalismo, por exemplo, né? Eu acabo não sendo estratégica nas minhas candidaturas. Então, é importante a gente pensar, e eu frisar aqui, que independente da sua experiência dentro daquele setor que você está aplicando, ser antiga, ser nova, ser freelancer, ser com carteira assinada, né, ser PJ, você tem que trazer para o currículo a imagem que você quer transmitir. Se a sua imagem que você quer transmitir é, por exemplo, de uma pessoa de administrativo, você tem que trazer para o currículo toda a sua bagagem de administrativo. Porque se você trouxer outras bagagens, outros cursos, outras especializações, outras experiências, o recrutador pode ser que não entenda aquilo que você quis dizer. Então, é um bom pontapé aqui. A gente construiu o currículo baseado no que a gente de fato quer passar adiante, né, para outras pessoas. É como a gente quer ser visto. Vitória, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Quem quiser entrar em contato com você para mentoria ou consultoria, como é que faz? Combinado, é o 21 97 558 6446. Também estou à disposição, tanto no LinkedIn como no WhatsApp. Muito obrigada. Até a próxima, Vitória. Eu te agradeço, Alice. Um grande beijo. Boa tarde para você e para nossa audiência. Obrigada. O tempo aqui na TV passa tão rápido que estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado de tudo que preparamos ao longo da semana para você. Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 15h30. Tchau, tchau.